contra a própria pessoa, contra uma outra pessoa, ou um grupo, ou uma comunidade, e podendo resultar, ou tem uma alta probabilidade em resultar em morte, lesão, dano psicológico, problemas de desenvolvimento e de privação. Então, esta é a definição de violência para a Organização Mundial de Saúde. Quais os tipos de violência que nós podemos ter? Então, aqui a gente vai abordar a violência intrafamiliar, interpessoal, e nós vamos excluir as violências urbanas, como assalto, homicídio, briga de gangue, acidente de trânsito. Esse tipo de violência vai ficar para um outro momento. Então, as violências que a gente tem são física, a psicológica, o moral, a violência sexual, negligência e abandono, tortura, o tráfico de seres humanos, a violência econômica, financeira, o trabalho infantil, intervenção legal e a autoprovocada. E quais são os motivos para se praticar uma violência? Então, essa violência pode ser motivada por um sexismo, e aí o melhor exemplo de sexismo é o machismo, a homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, que infelizmente acaba vitimando um número muito grande de pessoas por ano, os conflitos geracionais, a situação de rua é uma outra motivação para se praticar a violência, né? O morador de rua incomoda a sociedade, né? Racismo, a intolerância religiosa, a xenofobia e deficiência também é uma outra motivação para praticar a violência. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a violência física, ela é definida como sendo qualquer ato infligido contra o corpo de uma outra pessoa e que tem o objetivo de causar dor ou sofrimento físico ou até a morte. Então, a gente tem vários exemplos de violência física, gente, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente convive com esses tipos de violência que não é mais aceito, né? E, infelizmente, esse meu slide, cada semana que eu faço essa aula, eu aumento uma criança nesse slide, né? Isso me incomoda demais. Então, aqui a gente tem exemplos de violência física que levaram a criança à morte. Então, a gente tem aí a Isabela Nardoni, né, o menino Bernardo, que acabou dando o nome para a lei da palmada, né? Então, atualmente não se aceita agressão física como método pedagógico, né? Então, não pode bater em criança, um tapinha dói sim. A menina Yasmin, que é a única que não sofreu violência doméstica, mas sim intervenção legal, ela acabou sendo assassinada por policiais dentro de um transporte público. E essas 2 semanas aí nós tivemos esses casos tristes do Henry, né, do menino Henry, e por último o outro menino que a mãe acabou espancando, não se sabe se num surto psicótico ou numa questão, no momento de raiva. Então, é por isso que hoje em dia a gente não aceita a violência física como método pedagógico. A gente sabe que o adulto, na hora que está repreendendo seu filho, ou aquela criança que está sob a sua responsabilidade, a agressão física contra a criança acontece porque o adulto perde o controle. Então, em nenhum momento, aquele adulto parou para pensar assim, olha, na semana que vem, quarta-feira da semana que vem, eu vou dar uma surra no meu filho, mas é que eu quero educá-lo. Então, quarta-feira eu vou estar mais tranquilo, vou chegar em casa, eu vou dar uma surra nele, né, que é para ele entender como deve ser, como ele deve se comportar, é para o bem dele. E o menino que recebe a surra, em nenhum momento ele pensa, nossa, como meu pai é bom para mim. Ele me bateu, mas é por uma boa causa. Ele me ensinou a ser uma pessoa de bem. Então, nem vítima, nem agressor, no momento da agressão, tem esse pensamento. A agressão acontece por um descontrole emocional do pai, da mãe, do responsável pela criança. Então, por esse motivo, a gente não aceita violência física mais
como método pedagógico, e isso está na lei da palmada, na lei do menino Bernardo. E a gente tem aqui, né, acho que um dos exemplos mais absurdos da violência doméstica, da violência física, que também deu nome à lei, né, a Maria da Penha, que sofreu violência durante muitos anos, violência doméstica pelo marido, que agredia de forma violenta durante 23 anos. Por fim, ele conseguiu deixar ela paraplégica devido a um tiro que ele deu nela. E não contente com isso, ela já paraplégica, ele colocou Maria da Penha numa banheira e tentou eletrocutar a Maria da Penha. E essa mulher teve que recorrer aos órgãos internacionais para que o ex-marido fosse punido adequadamente, porque as leis do Brasil o inocentaram, porque, afinal de contas, a mulher merece apanhar do marido. Então, mais uma pessoa que teve que sofrer muito para que uma lei fosse criada na proteção contra a violência. E a gente vê todo dia, é só ligar o Datena, é só abrir as mídias que a gente vê casos de violência assim, completamente absurdas, de que a gente não entende como que acontece. Aqui é o exemplo, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas é a embaixadora das Filipinas no Brasil que agredia violentamente a sua empregada doméstica. Então, a violência está ao nosso lado o tempo todo. Por isso, a necessidade de nos organizarmos em rede e tentar combater, ou no mínimo acolher essas vítimas. A violência psicológica é uma outra forma de violência que ela, embora seja difícil de diagnosticar, se a gente tiver um olhar para esse tipo de violência, um pouco de experiência, a gente percebe que também no nosso dia a dia a gente convive com isso. Então, são formas de violência psicológica: humilhar uma pessoa, denegrir uma pessoa, o abandono psicológico, ignorar, isolar, rejeitar, corromper, levantar falsas expectativas, o bullying e os crimes cibernéticos que vocês conhecem muito bem, né? Cyberbullying, cyberpedofilia, o revenge porn, os cyberdesafios que são muito frequentes, atuais, né? Entre os nossos adolescentes. Então, são situações que a gente convive no dia a dia. Então, quem nunca viu uma pessoa sendo humilhada? Então, exemplo disso na pediatria, na ebiatria, a gente vê toda hora. Então, aquela mãe que vem, traz o filho para uma consulta e, na nossa presença, a mãe refere-se ao filho, né, humilhando. Então, esse menino é muito burro, esse menino é um vagabundo, esse menino é porco, ele não quer tomar banho. Então, são formas de humilhar a criança, o adolescente, né, que na minha área de trabalho a gente vê o tempo todo. Né? Denegrir, né? Então falar mal do filho, do parente, do outro, né? São formas de violência. O abandono psicológico, né? Então ignorar aquela pessoa, ignorar a criança, ignorar o marido, a esposa, isolar, rejeitar. Só de um pai reconhecer o filho através de um teste de DNA já é uma forma de abandono psicológico, embora muitas vezes não tenha outra forma de reconhecer a paternidade, mas imagino que é isso com uma criança. E meu pai só me registrou no nome dele porque ele foi obrigado a fazer um teste de DNA. Então, isso é impactante no desenvolvimento da criança. Uma outra forma de violência psicológica que a gente vê todo dia. Corromper, a corrupção. Então, quantos de nós já não vimos a criança no consultório e aí ela está chorando para ser examinada, está lá esperneando, não quer deitar na maca, e a mãe solta aquela frase brilhante: se você ficar quietinho, eu compro aquele carrinho que você viu na loja ontem. Então, a mãe está corrompendo a criança. Ela tem que ficar quieta para ser examinada, porque ela tem que entender que aquilo é necessário, que aquilo não vai machucar, que é para o bem dela, e que ela tem que mostrar a educação. E não porque ela vai ganhar um carrinho.
a gente escuta isso toda hora, né? Toda hora a gente escuta esse tipo de tratamento para com a criança, né? Uma outra forma de violência psicológica, né, que me deixa extremamente incomodada é quando a mãe fala assim para a criança: se você não ficar quietinho, eu vou falar para a doutora te dar uma injeção. Quer dizer, injeção passou a ser método pedagógico. Então, isso a gente escuta todos os dias, né? E eu faço questão de interromper a mãe ou acompanhante quando usa dessa frase interessante da injeção, e aí eu vou corrigir com todo respeito e educação, vou corrigir a mãe explicando que injeção é tratamento médico. Método pedagógico é outra coisa, que a criança jamais vai tomar uma injeção se não for necessário para o tratamento dela, ficando ou não ficando quietinha para ser examinada. E a gente vê, né, levantar falsas expectativas, né? Então, essas expectativas falsas a gente acaba presenciando muito, tanto numa classe socioeconômica mais alta, né, onde aquela criança, aquele adolescente, além da escola regular, ele tem que fazer o curso de inglês, de espanhol e de mandarim, porque, afinal de contas, a informática tem tudo a ver com a Ásia, então ele tem que saber o mandarim também, ele tem que praticar esporte, né, além do futebol, que faz parte do currículo de toda a molecada, ele tem que praticar um tênis, uma natação, né, e ele tem que ser muito bom em todos esses afazeres. Então, muitas vezes, né, é uma falsa expectativa que a criança, que o adolescente não consegue alcançar. E isso acaba frustrando muito, tanto o paciente quanto a família. O bullying, não preciso nem explicar para vocês, todos os crimes cibernéticos, aquilo que cai na internet, é um problema muito grave, emocional e social, porque mesmo quando são retiradas essas imagens de pedofilia na internet, né, esses tipos de situações, a gente nunca sabe quando ela vai voltar para as mídias. Então, aquela pessoa que é vítima de um crime cibernético, né, principalmente crimes envolvendo crimes sexuais, é um fantasma que a pessoa vai carregar o resto da sua vida, porque a qualquer momento aquele material pode voltar a aparecer na mídia. Então, ela vai carregar isso para o resto da vida dela. Os cyberdesafios, né, a baleia azul, o desafio da colher de sal, do saco plástico na cabeça, de quem fica mais tempo com o nariz e boca tampado. Então, são tipos de violência psicológica. E aí a gente tem as várias ofensas, né, que a gente vê no nosso dia a dia. Então, eu acho que não tem nenhum profissional da saúde, um médico, que não foi desrespeitado no exercício da profissão, não sofreu agressão moral, agressão psicológica, e, infelizmente, isso a gente vê com frequência, né? E as outras formas de violência psicológica contra a mulher, principalmente. Então, é muito difícil, né, uma mulher escutar do seu parceiro que ela não é sexy, né, que ela é uma idiota, né, que ela não faz nada direito porque ela é burra, porque ela é uma vagabunda. A culpa do casamento estar ruim é sempre da mulher, né? Você mudou para pior. Então, são frases que a gente escuta no nosso dia a dia e que traz uma consequência psicológica devastadora para a vítima. E a violência sexual, então, ela é definida como sendo qualquer ato praticado contra a vontade da vítima, cujo objetivo é estimular sexualmente a vítima, o agressor ou ainda terceiros, no caso da pornografia. Essa é a definição de violência sexual. Então, vejam que na definição da violência não é definido o sexo. Tanto o homem quanto a mulher podem ser vítimas de violência. Basta que seja contra a vontade da vítima, né, que tenha o objetivo do estímulo sexual, né, da vítima, do agressor ou de terceiros.
E aí, a gente tem algumas charges bem interessantes que explicam o que é uma violência sexual. Então, um padre conversando com outro diz que o Papa falou que é proibido casar 2 vezes. Aí o outro Papa responde, né? Pergunta, mas ele só proibiu isso, né? O restante, o Papa não proibiu. Está lá com um menininho dando indícios, né, de que aqui pode vir a ocorrer uma violência sexual. A negligência e o abandono, né? Então, o que é definido como sendo negligência? É deixar de prover as necessidades básicas do indivíduo. Então, qual é a primeira necessidade básica que o indivíduo tem? O bebê, quando nasce, quando ele acaba de nascer. Ele tem 2 necessidades básicas iniciais. A primeira é o aleitamento materno, e junto com o aleitamento materno, o indivíduo, quando nasce, tem direito a um nome, tem direito a um registro civil. Por isso que, atualmente, existe cartório dentro da maternidade. Essa criança já sai com o registro de dentro da maternidade, do berçário. E aí, todas as outras necessidades, como alimentação, saúde, educação, proteção, então, todas as necessidades básicas. E o mais grave tipo de negligência vai ser o abandono social, né, que pode ser parcial ou total. Então, a gente chama de abandono parcial aquela pessoa, geralmente crianças e adolescentes, que perdem parcialmente o vínculo com a família. Ou seja, aqueles meninos que ficam lá no semáforo, limpando o retrovisor, vendendo bala, né? Então eles passam o dia todo na rua, sendo que a família não sabe onde eles estão, por isso não estão conferindo a proteção que suas crianças e adolescentes necessitam, né? Elas estão expostas, né, a todos os tipos de acidente, inúmeros atropelamentos, principalmente por moto, no meio do corredor de carros, né? E aí, chega no final do dia, essa criança, esse adolescente, volta para casa. Então, esse é o abandono parcial. O abandono total é aquele que acontece quando a criança ou adolescente não mais volta para sua casa, perde totalmente o vínculo com a família e fica totalmente desprovido de suas necessidades básicas. E aqui vale lembrar que o abandono, na maioria das vezes, acontece porque o ambiente familiar não é bom. Porque se esse ambiente fosse favorável, a criança não ia perder o vínculo com a família. A tortura, né, também é outra forma de violência, que é submeter alguém que esteja à sua guarda, seu poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. Então, a gente assiste torturas, né, no nosso dia a dia. Então, exemplo disso é o garoto que ficou dias, semanas dentro de um barril, sem roupa, sem comida, sem proteção nenhuma, acorrentado, né? Isso é um exemplo típico de tortura. Temos vários outros exemplos de tortura que é muito difícil ficar explicando, colocando, projetando essas imagens de tortura. Eu tenho muita dificuldade de assistir e projetar essas imagens, né? Então, para dar o exemplo, eu coloquei aqui cenas do Harry Potter, e aí só quem é fã do Harry Potter vão entender, né, essas torturas aqui. A aranha foi submetida e o próprio Harry Potter foi submetido a essa sessão de tortura. Mas isso aí é só para descontrair, já que eu não consigo colocar outras figuras aqui para exemplificar. Outro problema muito grande que a gente tem é o tráfico de seres humanos, né? E a gente sabe que no mundo inteiro 30% dessas pessoas, né, dessas vítimas, são crianças. Então, é um número absurdamente grande, preocupante, né? E aqui em Santo André, a gente tem muita situação dessa de tráfico de seres humanos, né? Aqui a gente tem um hospital da mulher,
onde as mulheres vêm para dar à luz aqui em Santo André, e muitas vezes, né, esses bebês já estão inseridos no tráfico antes mesmo de nascerem. Então, elas vêm para cá, algumas porque querem vender os seus filhos, outras totalmente enganadas, totalmente iludidas, que vão vir para cá porque vai ter uma melhor assistência, porque aqui o serviço é muito bom e eles acabam tendo seus bebês subtraídos das suas mães biológicas, e aí a rede de violência está sempre muito atenta com toda essa movimentação, né? Mulheres que vêm de muito longe no último mês de gravidez, né? É uma coisa que já levanta uma suspeita, né, de por que ela veio de tão longe, grávida de 8, 9 meses, para dar luz aqui em Santo André. Então, isso foi um exemplo dos muitos tráficos de seres humanos que a gente tem, né? Nós estamos atualmente com aquela história dos 3 meninos lá do Rio de Janeiro que desapareceram, ninguém sabe onde estão aquelas 3 crianças, né? Uma das suspeitas é que tenham sido vítimas do tráfico. Então, vamos ficar atentos à documentação, à história, à movimentação dessas pessoas. Violência financeira ou econômica, né? Então, esse tipo de violência consta na Lei Maria da Penha, inclusive, né? Então, qualquer apropriação ilícita de bens, de patrimônio ou de dinheiro realizado por qualquer pessoa, seja familiares, profissionais ou instituições, nem aqui a gente vê muito as instituições de longa permanência para idosos, né? Às vezes ficam com a aposentadoria desse idoso e não retribuem em cuidados, né, o que deveria retribuir, né, mas também a gente está sempre atento a esse tipo de situação. É muito comum os empréstimos, nessa pandemia, então, aumentou demais, né, contratar empréstimo, né, em bancos, né, usando o nome de outras pessoas, pessoas que caem em golpes, ou os próprios familiares, os idosos, né? Os empréstimos consignados na aposentadoria. Então, tudo isso é um tipo de violência financeira. Né? Também é chamado de violência financeira, né, quando objetos que têm um valor efetivo ou de uso pessoal, ele é subtraído. Então, por exemplo, documento, né, um objeto de valor sentimental, que é subtraído, que é destruído, isso tudo constitui violência financeira ou econômica. Né? E ainda, o fato do não pagamento de pensão alimentícia, tanto a companheira quanto a criança, também constitui uma violência financeira, né? A pessoa que não pagou a pensão pode, inclusive, ser condenado por esse tipo de violência, e aí as penas vão aumentando. Né? Outro tipo de violência financeira é coagir ou induzir ao erro. Né? Então, por exemplo, fazer com que a pessoa transfira bens ou até mesmo dinheiro para a conta do outro, né? Enganando mesmo, né? Induzindo a pessoa ao erro. Isso a gente vê o dia todo, várias vezes, pessoas que caem aí nesses monte de golpe, esse ano de pandemia, e muita gente em contato com a internet, e muita gente que não sabe mexer com a internet, com o computador, caindo nesses golpes aí, né? Também é considerado uma violência financeira quando a mulher é impedida pelo seu marido, pelo seu companheiro, de trabalhar ou frequentar a escola. Então, entende-se que se aquela mulher quer terminar o estudo, quer ter um ensino profissionalizante, para ela conseguir um emprego melhor, e esse direito é impedido, né, isso constitui uma violência financeira e econômica também. Então, proibir a mulher de trabalhar ou de estudar. Né? E outro tipo de violência financeira que está lá na Lei Maria da Penha é obrigar, né, a mulher, né, a prestar satisfação, conta de todos os gastos que ela tem, né,
proibir a mulher de ter uma conta bancária, ou obrigar essa mulher a mostrar o seu extrato, sua conta bancária, ou seja, prestar satisfação da sua vida financeira para o marido. Então, também é chamado de violência financeira. Não são várias, né? É um outro tipo de violência, que é o trabalho infantil. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bem claro em dizer que a criança ou adolescente não pode trabalhar, é proibido aquele trabalho para adolescente. O adolescente pode ser um jovem aprendiz, e essa função de jovem aprendiz tem que ter relação com o ensino profissionalizante, né? Tem que ser uma condição que lhe garanta todos os direitos trabalhistas e previdenciários da CLT. Então, o adolescente na condição de jovem aprendiz, ele tem que ter registro em carteira, ele tem que ter direito a férias, 13º, ele tem direito a contar esse período que ele foi jovem aprendiz para tempo de aposentadoria. Então, todos os direitos de uma CLT, o jovem aprendiz tem que gozar desses direitos, né? E também é extremamente importante que essa função que ele vai desempenhar como jovem aprendiz não traga prejuízo no seu desenvolvimento, seja físico, psíquico, moral ou social. E uma outra questão que é muito importante, que o adolescente não pode desempenhar nenhuma função no período noturno, um período que compreende das 10 da noite às 5 da manhã. Isso é extremamente prejudicial para o seu desenvolvimento e não é permitido por lei. E a gente vira e mexe, vê por aí adolescentes trabalhando, né? Há uns meses atrás eu recebi 2 adolescentes, né? A menina tinha 16 anos e ela era caixa de uma boate, né? E o menino, que tinha 14 anos, primo dela, era o barman dessa boate. Imagina que estrago não faz uma situação dessa para o desenvolvimento desses adolescentes, fora o risco que eles correm de estar num ambiente desse nada apropriado para adolescente. A menina caixa do comércio lá, né? Imagina se isso é possível. E aqui algumas imagens, né, de trabalho infantil, que para muitas pessoas é extremamente distante, mas a gente pode ver isso no nosso dia a dia, só não fechar o olho que a gente acaba se deparando com crianças tão pequenas, né, fazendo um trabalho de gente grande, totalmente insalubre para o seu desenvolvimento físico, social, mental, moral. E a intervenção legal, que também a gente assiste todo dia, né? Então, o policial, ele tem que manter a ordem e a lei. Quem vai julgar e condenar é o juiz. Então, todas essas práticas que a gente assiste frequentemente na televisão, né, são práticas que são inconcebíveis, não são admissíveis. Intervenção legal, né, aqui o policial já julgou e já condenou o George Floyd à morte, assim como aconteceu naquela mesma época com aquela senhora, né, o Amarildo, que nunca mais apareceu, o rapaz lá do Carrefour e tantas outras intervenções legais, né, totalmente não admissíveis, né? A polícia tem o dever de manter a ordem. Quem vai julgar, quem vai condenar é o juiz. E, por fim, a gente tem a violência autoprovocada, que pode ser intencional, com ideação suicida, ou intencional sem ideação suicida. Então, aqui, sem ideação suicida, a gente tem muitos exemplos de crianças e adolescentes que acabam praticando o cutting, né? Eles se lesionam de propósito, às vezes não têm a intenção de morrer, né? Mas acabam praticando esse ato, né? Porque a internet ensina que se você tiver uma dor física, você substitui essa dor física pela sua dor emocional, né? E a ciência até explica que isso acontece mesmo, né?
mas é um assunto para uma outra aula. Ou a pessoa que faz uma autolesão com a intenção de morrer. E tem também aquela lesão, aquele autoprovocada, mas que foi um acidente. Então, por exemplo, o cara pensou que tinha Coca-Cola na garrafa PET e não era Coca-Cola, era um produto de uso domiciliar, domiciliário aí para limpeza da casa. Então, apesar de ter sido uma violência autoprovocada, ela foi acidental. E aí é uma tarefa muito difícil, em muitas situações, a gente saber o que foi intencional, o que foi acidental, aquela pessoa que tinha intenção de se matar e aquela que não tinha intenção de se matar. Bom, e as motivações para se provocar uma violência? Então, a homofobia é uma das situações também presentes no nosso dia a dia, né? A gente sabe que a população LGBT tem uma estimativa de vida muito menor que da população em geral. Então, a expectativa de vida da população LGBT é por volta dos 35 anos. Olha que informação terrível, né? Enquanto a estimativa de vida do brasileiro aí é por volta dos 70 anos, 70 e poucos anos, a da população LGBT é por volta de 35 anos, porque são vítimas de homofobia, acabam sendo assassinados por homofobia ou, muitas vezes, acabam cometendo o suicídio por tudo que essa população sofre pela nossa sociedade, que muitas vezes não aceita esse tipo de situação, né? Então, vários os exemplos, né, de homofobia, também a gente assiste, é só você dar uma volta no shopping e ver um casal homo andando pelos corredores do shopping, porque você vai ver já a galera toda, né, criticando e botando aí os seus juízos de valores, e julgando e condenando. Respeito a gente vê muito pouco, né? A transfobia, né, essa história do Tami Miranda, né, mexeu com o brasileiro de uma forma assim assustadora, né? Então, uma grande parcela da nossa sociedade acha que o fato da transformação que ele fez, dele ter constituído uma família e ter tido um filho, isso tudo é um grande absurdo, né? Então, a falta de respeito para com essas pessoas, né? A pessoa tem que ser feliz como ele quiser ser feliz, não como o outro quer que ele seja, né? E eu acho que o Tami Miranda, né, perguntar aí para as meninas aqui do grupo, eu acho que ele ficou um gato, né, como homem, né? Tá aprovadíssimo na minha opinião, né? E aí eles têm que ser felizes e todo mundo tem que respeitar a orientação sexual, a identidade de gênero de todo mundo. Crimes cibernéticos, né? Então, esse ano, os crimes cibernéticos, assim, perderam, a gente perdeu o controle, porque são tantos crimes cibernéticos acontecendo, né? Todo mundo em contato com a internet, desde as crianças muito pequenas, né? Então, os criminosos estão fazendo a festa aí na internet com essa pandemia. Sexismo, né? Eu vou contar para vocês a historinha do Valdirênio. O Valdirênio, ele é trabalhador, mas ele é machista. Ele acha que mulher que usa roupas provocantes, ela está pedindo para ser estuprada. Ontem o Valdirênio gastou toda a grana do pagamento comprando roupa de marca. Ele também comprou tênis da moda e comprou um relógio caro. E ele fez tudo isso no crediário das lojas do shopping. E hoje o Valdirênio se arrumou e saiu para a balada porque ele quer comemorar. Ele quer beber com os amigos, quer curtir a vida. Só que o Valdirênio, ele não sabia que tinha uns animais camuflados de gente que iriam roubá-lo. Levar seu tênis de marca, suas roupas de grife, mas a culpa é sua, Valdirênio. Quem manda sair da rua vestindo roupa e usando relógio? Você está pedindo para ser assaltado, idiota. Então, essa é
cultura da nossa sociedade. Então, aquela mulher que está com roupa curta, mini saia, roupas provocantes, ela está pedindo para ser estuprada. Né? Isso se chama sexismo. Isso é um tipo, o machismo é um tipo de sexismo. Né? E existe também o sexismo, né? Que a gente vê muitas vezes, né, no trânsito, né, que o homem ainda não respeita a mulher enquanto motorista de trânsito, né? É um conceito que era do século passado, que não se aceita mais esse tipo de coisa, né? Essa piadinha de achar que mulher tem que ficar tomando conta de casa, que a mulher tem que ficar pilotando o fogão, né? Então vamos ampliar a cozinha porque ela está reclamando, querendo mais liberdade, então ele vai reformar a cozinha para dar mais liberdade para a esposa. E essas piadinhas a gente escuta o dia inteiro. E tem mais piadinhas, né? Que a gente não aceita e não quer escutar, e a gente tem que mudar essa cultura. Né? Então, aqui a gente tem também o sexismo da mulher contra o homem, né? Onde ele diz que achou estranho porque o GPS não está falando mais nada. Aí a esposa responde: fui eu que apaguei. A única mulher que pode te dar ordem sou eu. Isso também é um tipo de sexismo e a gente também não aceita. E aí, só tem uma maneira de a gente melhorar isso, a gente tem que mudar a nossa cultura. E a gente não consegue mudar a cabeça do marmanjo, mas da criança a gente tem que mudar. Então, a gente tem que orientar, tem que educar nossas crianças de uma forma diferente, para que amanhã a nossa sociedade seja melhor. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Uma piada que mostra um exemplo de como as crianças são educadas naquela cultura machista. Né? A professora pede para conjugar o verbo respeitar. Eu respeito, tu respeitas, ele respeita. Nós respeitamos, vós respeitais e elas merecem. Então, se a gente não mudar a cabeça da criança, a gente não vai mudar a nossa sociedade com relação a todos esses preconceitos. E uma outra forma de machismo, de sexismo, que também não se admite hoje em dia, são as piadas de sogra. Então, a gente tem que parar de disseminar essas piadinhas de sogra, né? Porque elas não têm graça, elas demonstram a cultura machista, né? E ofendem muito as mulheres. Aqui uma piada sem graça que vinculou aí nos WhatsApp, onde foi descoberto um sarcófago que estava bem amarrado, e alguém comentou, para estar amarrado desse jeito, só pode ser a sogra do faraó. Então, novamente, olha a cultura machista, né, que está ali na nossa formação, e a gente tem que mudar esse tipo de jogo, e eu acho que a única forma é educando nossas crianças. Mais exemplos de machismo, de violência, o racismo, né? São situações onde a gente também acaba cometendo, muitas vezes sem pensar, mas que pode causar um impacto muito grande a outras pessoas, né? E aqui um exemplo, onde o racismo, onde a nossa cultura, né, ainda violenta, as pessoas da raça preta. Então, a mãe do menino branco, ela dá tchau para o filho, deseja um bom trabalho e que ele volte logo para casa. A mãe do menino preto dá tchau para o filho, deseja um bom trabalho e deseja que ele volte vivo para casa. É isso mesmo, né? Infelizmente, a charge está correta. E a xenofobia também é outro tipo de violência que a gente também tem que modificar essa maneira de ser. Então, xenofobia é aquela violência contra um grupo de pessoas, contra uma raça, contra um país. Né? Então, o fato de todo médico cubano é ruim, médico cubano não é médico, né? Esses haitianos vêm para o Brasil roubar nosso emprego, isso são exemplos de xenofobia. Português é tudo burro,
morte aos nordestinos, essa baianada aí que vem fazer coisa errada. Então, são 1000 exemplos de xenofobia. Então, será que todos os baianos são ruins? Não sobra nenhum? Então, a gente tem que mudar esse nosso discurso, esse nosso conceito, e parar de usar esse tipo de expressão, porque isso é extremamente xenofóbico. E a negligência, como eu falei para vocês, né? Então, não prover as necessidades básicas, né, físicas ou emocionais de uma pessoa, e a forma maior de negligência é o abandono, né? E o abandono total é o mais grave de todos. Bom, depois de explicado esses tipos de violência todos, é importantíssimo que vocês saibam que a notificação ela é compulsória, ou seja, ela é obrigatória a todo profissional de saúde que tenha casos suspeitos ou confirmados de violência contra criança, adolescentes, mulheres, idosos, indígenas, deficientes e a população LGBT. E em todas as tentativas, né, ou execução de suicídio, então a notificação ela é obrigatória e basta ser uma simples suspeita, não precisa haver a confirmação. E falando especificamente da violência sexual, então um pouquinho de lei, a gente precisa conhecer as nossas leis, é importante. Então, o Código Penal Brasileiro vai falar lá no seu título 6 dos crimes contra a dignidade sexual. No capítulo 1, fala sobre os crimes contra a liberdade sexual. Então, o Código Penal Brasileiro define a violência sexual como sendo constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, explicando o artigo, constranger alguém, esse alguém pode ser homem ou mulher, não fala no sexo, mediante violência ou grave ameaça. Exemplo de grave ameaça. O agressor fala para a criança que se ela não permitir o ato sexual, ele vai matar seu cachorrinho, vai matar sua mãe, né, ou vai lhe dar uma surra, então grave ameaça. A ter conjunção carnal, o que significa conjunção carnal para o Código Penal Brasileiro? Significa a penetração do pênis na vagina. Tudo que não é conjunção carnal, todos os demais atos são chamados de atos libidinosos, seja ele a penetração anal, o sexo oral, a manipulação do corpo, masturbação, exposição de material pornográfico, tudo isso é chamado de ato libidinoso e a pena vai ser de 6 a 10 anos de cadeia. Então, não precisa haver a conjunção carnal para se considerar estupro. Tudo é considerado estupro e a pena é igual para qualquer tipo de estupro. E o Código Penal brasileiro ainda fala do estupro de vulnerável. Então, ele considera vulnerável aquela pessoa que, no momento do ato, não pôde consentir ou resistir, impedir o ato. Então, as pessoas que têm alguma enfermidade, aquela pessoa que é deficiente intelectual, que não tem condição de decidir sequer se pode ter uma relação sexual. Então, essas pessoas são chamadas de vulneráveis. E o Código Penal ainda diz que é vulnerável aquela pessoa que não completou 14 anos de idade ainda. Então, para o Código Penal brasileiro, quem não tem 14 anos não tem discernimento, não tem amadurecimento, não sabe cuidar da sua saúde sexual e reprodutiva, muitas vezes não tem o conhecimento de métodos contraceptivos, de prevenção de IST. Então, para o Código Penal brasileiro, quem não tem 14 anos de idade é chamado vulnerável, ou seja, não se pode ter relação com quem não fez 14 anos, porque corre-se o risco de ser considerado um estupro de vulnerável, cuja pena vai de 8 a 15 anos de cadeia. E aí é um problema muito grave que a gente tem. A gente sabe que no Brasil,
o início de atividade sexual dos nossos adolescentes é, em média, aos 15 anos de idade. Ou seja, metade dos adolescentes começam antes e metade começam depois. Então, é muito comum atividade sexual consentida com pessoas que não fizeram 14 anos de idade ainda. Os ficantes, os namorados, a gente recebe muitos adolescentes com menos de 14 anos que vêm no nosso ambulatório justamente para ter orientação sobre preservativo, sobre métodos contraceptivos e infecções sexualmente transmissíveis. E esses adolescentes não necessariamente estão vivendo uma situação de violência. Muitas vezes são namorados, casais de namorados ou casal de ficante que se relacionam porque ambos estão de acordo. Muitas vezes as famílias têm conhecimento de que eles têm vida sexual ativa, ou seja, não tem nenhuma questão de violência. Então, para o lado ético-social, em algumas situações a gente não vê violência nesse relacionamento de pessoas com menos de 14 anos. Porém, para o Código Penal brasileiro, isso é estupro de vulnerável. Então, a gente tem que orientar a nossa sociedade, nossos pacientes, nossos irmãozinhos, nossos priminhos, né, que ter relação com quem não fez 14 anos de idade pode levar a um grande problema na vida das pessoas. Né? E uma outra população considerada vulnerável para o Código Penal são pessoas que estão sob efeito de drogas, seja drogas lícitas ou ilícitas. Então, essa pessoa, quando ela está sob efeito de drogas, ela não tem um discernimento suficiente, adequado para consentir, para resistir, para permitir, para usar métodos contraceptivos. Então, o Código Penal chama essas pessoas de vulneráveis, tenham a idade que tiver. Então, não se pode ter relação sexual com aquela pessoa que está alcoolizada, por exemplo. Né? O parceiro pode vir a responder um processo por estupro de vulnerável. Isso é muito importante que a gente saiba. Bom, quais são os meios de se praticar o estupro? Então, a gente tem o incesto, que é aquele ato praticado por o agressor que naquele momento estava na condição de responsável pela sua vítima. Então, não é só o pai ou só o irmão que pode praticar estupro pelo meio do incesto, né? O vizinho que estava tomando conta daquela criança enquanto a mãe ia na farmácia comprar um remédio ou ia trabalhar, se ele estava na condição de responsável e praticou estupro, esse estupro foi por meio do incesto. E aí, dependendo do meio utilizado para praticar o crime, as penas vão aumentando. O outro crime, o outro meio de praticar o estupro é a sedução, que é o ato de estimular sexualmente a vítima para que ela dê o consentimento para a prática sexual. Então, isso é muito comum, a gente assiste muito entre os adolescentes, né? Em geral, as adolescentes que são seduzidas por pessoas mais velhas, né? E acabam consentindo e se caem em si e percebe que foram vítimas de estupro, foram seduzidas para que tivesse dela o consentimento. O assédio sexual é um outro meio de se praticar o estupro, que aí é a proposta de um contrato sexual. Então, a gente via muito isso, o assédio sexual, em ambiente de trabalho, onde a vítima, para que tivesse seu emprego, seu trabalho mantido, era obrigado a fazer favores sexuais para o patrão. Então, esse tipo de assédio a gente via em ambiente de trabalho. Hoje a gente, infelizmente, tem assistido em escolas, onde o professor troca nota por sexo. Felizmente, é a minoria das escolas e a minoria dos professores, mas nós já atendemos adolescentes nessa situação, em que acabaram sendo aprovadas, não porque tiveram um bom rendimento escolar, mas sim porque foram assediadas sexualmente. A exploração sexual é um outro meio de se praticar o estupro, aí já é a inserção da pessoa, não só a criança, adolescente, mas o adulto também, a mulher, o homem, no mercado do sexo. E com relação à criança, a gente pode incluir nesse crime de exploração sexual a pornografia infantil e a prostituição.
né? Vocês sabem que o Brasil é conhecido internacionalmente, né, pelo mercado do sexo com crianças, né? Então, em alguns pacotes de turismo no exterior, né, as agências dão essa dica para os turistas, né? Brasil é legal para fazer exploração sexual, para fazer atividades, né, turísticas com crianças e adolescentes. Infelizmente, é uma marca que a gente carrega aí no mundo. E a cyberpedofilia, né, que é a maneira de usar toda a tecnologia, né, os meios telemáticos para transmitir imagens de crianças ou adolescentes, né, em práticas sexuais, em posições eróticas, né, e uma outra informação muito complicada, né, existe aí uma estimativa que 75% dos cyberpedófilos do mundo estão aqui no Brasil. E o Brasil é um país onde se cultiva muito, né, a sexualidade das pessoas, a sensualidade das pessoas, né, o corpo é muito explorado, e aí os cyberpedófilos acabam tendo muita facilidade de praticar esse crime. E aí, uma palavra final, né? Lembre-se que, além de médicos, vocês são cidadãos, então vocês têm o dever de denunciar, o dever de notificar, fazer a notificação compulsória. Então, a gente não pode ficar intimidado quando a gente tem uma simples suspeita, né? A gente tem o Disque 100 para criança, o Disque 180 para caso de violência contra a mulher, a gente tem que fazer notificação compulsória sempre que a gente tiver suspeita ou confirmação de violência contra criança, adolescente, mulheres, idosos, população LGBT, indígenas e deficientes, a gente tem que notificar. Não se intimide, é muito mais difícil você deitar no travesseiro e saber que você poderia ter feito alguma coisa para diminuir o sofrimento de uma pessoa, é muito mais difícil dormir com essa situação do que fazer uma notificação compulsória ou ligar para um Disque 180, um Disque 100. Muito obrigada pela paciência de vocês. Doutora, a gente teve uma pergunta aqui. Posso fazer? Pode perguntar. A pessoa pergunta assim, professora, quando os pais tratam mal a criança na frente do médico, pode ser uma forma de expor a criança e fazer com que ela faça aquilo que o pai ou a mãe querem? Quase como se fosse uma ameaça mesmo. Se não tomar banho, eu vou falar para a médica que você é porco, ou algo parecido. Como lidar com essa situação? Sim, isso é uma ameaça, isso é uma humilhação. É lógico que você não pode perder a sua relação médico-paciente, né? Então, a gente tem que sentar, conversar com esses pais, explicar que a maneira com que você trata o filho, né, você vai estar interferindo na personalidade final dessa criança. A gente sabe que a personalidade da criança ela começa a se desenvolver quando essa criança é gerada e ela só se completa lá no final da adolescência. Então, é muito importante que a gente explique para os pais que essa prática vai prejudicar o futuro dessa criança. Então, não é desta forma que a gente tem que conversar com a criança. Senta, conversa, explica. A criança deve vir para a consulta médica já com orientação feita em casa. Hoje nós vamos passar no médico, você tem que deixar ser examinada, é para o seu bem, o palito não dói, o palito dói se você ficar brigando contra o palito, né? O médico não vai te dar injeção porque você vai ficar bonzinho ou malzinho, só vai tomar injeção se precisar para a sua doença. Então, são situações onde a gente tem que conversar com a criança, com as mães, com os pais, e explicar que não é dessa forma que se conduz a situação. Isso é uma forma de humilhar a criança. E outra coisa, quando a mãe, a figura da mãe, do pai, são exemplos
são os primeiros exemplos que as crianças têm na vida. Então, o que a mãe e o que o pai falam, para ela é lei. Então, a partir do momento que a mãe vira para o filho e fala assim, você é burro igual ao seu pai, esse moleque nunca mais vai se esforçar para aprender na vida, para ter um bom desempenho escolar. Porque ele é burro igual ao pai, vai fazer o quê? Para que ele vai estudar? Ele acredita que ele é burro igual ao pai. Ah, puxou seu pai. Ou raça ruim. E ele acredita que ele é de uma raça ruim. Entendeu? E isso interfere na personalidade final. É o contrário. Não, você consegue, você pode, vamos lá, eu vou te ajudar. Né? Você não é diferente de ninguém, você vai conseguir o seu objetivo. Então, é exatamente o contrário que a gente tem que orientar os pais. Né? Sempre mantendo um vínculo, uma relação médico-paciente muito boa, senão você perde esse paciente, perde a oportunidade de cuidar dele, né? Mas tem que orientar, a gente não pode deixar passar, não. Tá certo, doutora. Eu acho que aqui no Fórum a gente não teve mais nenhuma pergunta e nem no chat. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade também. Senão, eu agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigada, foi uma palestra super gostosa de assistir. Acho que esclareceu muita coisa pra gente. E agora a gente vai para a palestra do doutor Antônio. Tudo bem? Tudo bem, estou tentando sair. É só clicar em parar a apresentação. Já cliquei, mas está aqui. Ah, não foi? Acho que deu uma travadinha, então. Eu vou apresentando o doutor Antônio. Então, veja aí se vai, acho que foi. Foi sim. O doutor Antônio ele é médico pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e pediatra, gastroenterologista, pediátrico pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. É especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e especialista em violência doméstica contra criança e adolescente pelo LAC da USP. É docente do Centro Universitário de Votuporanga, Unifev. Com o senhor, doutor. Ok. Em primeiro lugar, eu queria agradecer os ensinos que a doutora Maria Aparecida, ou a doutora Cida, se me permite, transmitiu não só para os alunos, mas para mim também, foi de grande utilidade, não só para os ensinos que a gente vai transmitir, mas para a nossa vida pessoal. É uma coisa fantástica escutar uma pessoa com uma experiência tão grande que tem muito a ensinar ainda. Meus parabéns, eu adorei a palestra. Viu? Muito obrigado. Agora eu vou pedir... Eu te agradeço. Espero... Antônio, se você Sim. me permite, se você me chamar de Maria Aparecida, ninguém vai saber quem é. É doutora Cida, né? Então, Maria Aparecida, ninguém sabe quem é. Eu nem costumo responder. É que nem aqui eles me chamam de Antônio, né? Aqui eles me chamam de Seba, que é meu sobrenome. Então, mas mesmo assim, Antônio, nome do meu pai, tem o maior orgulho, né? Então, é isso daí. Eu vou pedir para a Maria Clara me ensinar como entrar aqui, Maria Clara. Tá aí? Tô. Tá. A sua aula tá aberta? Quê? Tá. Vai falando. Embaixo, canto inferior direito, tem apresentar agora. Tá. Clique em cima. Uhum. A tela inteira. Sim. Aí vai aparecer um quadrado no meio da tela, apareceu? Apareceu. Clica em cima do quadrado e o compartilhar vai ficar azul. Clique em cima? Do ícone do Meet, das câmeras. Tá, ficou azul? Isso, clique em compartilhar. Ok, doutora Maria Clara. Ela é autoritária assim mesmo, viu? Pode continuar. Agora... Aí, foi. Peraí, deixa eu só carregar. Aí agora, só se abrir sua apresentação. Posso abrir aqui na minha PowerPoint. palestra? Pode abrir. Tá. Clique em ocultar ali embaixo, pai. Ocultar. Isso, Tá. Aí vai do primeiro slide e coloca a apresentação normal. Tudo que você fizer na tela, o pessoal tá vendo. E agora eu ponho... Tá saindo inteira ou não? Tá, clica aí. Assim melhorou? Tá saindo inteira. Isso, agora sai inteira. Bom. Boa palestra. Em primeiro lugar, muito agradecido, grato, não só pelo prazer de estar aqui com vocês, pelo IF, mas também de ter participado dessa palestra maravilhosa que a doutora Cida passou. O tema da minha palestra vai ser um contínuo dela, e também alguma coisa que já foi falado.
tá? E talvez aquilo que eu passar, ela já falou, então eu vou seguir adiante e não vou comentar duas vezes. E vou dar uma abordagem médica em alguns temas específicos, tá bom? A definição, como ela já fez, eu tenho aqui um pouco da definição da doutora Lucy Pfeiffer, que eu vou citar bastante, né, nesse tema, viu? Não vou repetir. E eu queria dizer o seguinte dessa frase, ó, isso aí eu modifiquei. Ela falava assim, que é uma doença crônica, contagiosa e epidêmica. Não, epidêmica não, endêmica. E eu vou acrescentar, eu acho que eu estou errado. Ela é pandêmica. É no mundo todo, tá? Então nós convivemos todo dia com ela. E ela é contagiosa, ela é transmissível por gerações, ela é crônica. Tá? Aqui, por falar em transmissão por geração, o Dr. Marco Antônio Gama, que é o presidente do Departamento Científico de Segurança da Sociedade Brasileira, ele tem essa frase que eu acho excelente, tá? Essa violência intrafamiliar e doméstica, ela representa uma sequência de geração em geração, quer dizer, ela é aí que ela é transmissível, tá bom? Onde as pessoas passam a ser violadoras de si mesmas, dos seus descendentes e ascendentes, tá? Então, mostrando aqui uma criança pequena, que vai ficar um adolescente, um adulto, e vai virar o pai que vai fazer. É onde a gente fala, que a doutora Cida falou, tá? Das crianças. A criança aprende aquilo que vive, e ela replica. Se ela aprendeu a viver desse jeito, ela vai replicar. Aí que está a cronicidade, a contagiosidade dessa doença. Quando eu falo, vou voltar aqui um pouco, eu vou interromper agora uma coisa que não está escrito. Quando vocês estudam sobre meningite meningocócica, meningite meningocócica é uma patologia já bem determinada, definida, com as suas etiologias, quais os tipos de meningite, tratamento. Aqui, violência doméstica tem que ser a mesma coisa. Nas escolas médicas, nós devemos ensinar aos alunos o mesmo quadro. É um padrão tem uma fisiopatologia, tem uma patologia própria, tem modo de identificar, tem modo de tratar, tem definição, tem contagiosidade. Então, é uma doença bem rotulada, tem a sua patologia e tem como prevenir também, o que é muito difícil. Mas a gente tem que caminhar para a fase da prevenção, que é o melhor. Esses mitos que eu vou dizer, né, dizendo assim, é um fenômeno raro? Não, ela não é rara. Não é epidêmica, como eu falei, é endêmica, não é seletiva. Eu costumo dizer que ela é virulentamente democrática, em todos os níveis sociais, não só sociais, mas de credos e raças. E não acontece só se a vítima deixar. As crianças são transformadas como os adolescentes em réus. E em 40% a 50% há um quadro de recorrência. E a criança mente? Não, ela está mentindo, eu não fiz isso com ela. Acredite inicialmente no relato da vítima. A criança raramente vai mentir. E tem métodos para você chegar a isso. E notificar, como a doutora Cida falou, não é agredir. Notificar é proteger e obrigatório para todos os profissionais de saúde envolvidos. Da epidemiologia, né, ontem mesmo eu fiz uma palestra sobre prevenção de acidentes domésticos aqui na minha região. A gente fala que depois de 1 ano de idade, a maior causa de mortalidade são as causas de violência, sejam elas intra- ou extradomiciliares. No caso aqui, o local mais frequente é a própria residência, como a gente vê nesses artigos, aqui mostrando o perfil, né, do agressor, que é mais o pai e a mãe. Há alterações psicossociais nos agressores, eu gosto de falar de vitimizadores, né, com pais desempregados, usuários de drogas e álcool. E aqui, para o lado do perfil dos agressores que já estão na casa, mostrando que esses agressores, eles não precisam ser somente intradomiciliares, eles podem ser do convívio ou ao redor, mostrando, por exemplo, namorado, convívio familiar e outros conhecidos. Isso vai gerar um conceito de família intocável e inatacável. A família é algo que não se pode romper, em detrimento de uma criança sofrida, gerando um pacto de silêncio. Esse pacto de silêncio, ele vai provocar danos irreparáveis na vida de uma criança e vai favorecer também com que o quadro seja recidivante.
e nós temos que cortar esse pacto de silêncio. Uma coisa interessante, e que eu vou te citar mais para frente, é nessa pandemia. Foi falado que nessa pandemia os casos estão diminuindo de notificações para as violências domésticas. Não, nós temos visto os casos aumentando. Por que está diminuindo? Porque os notificadores estão notificando menos. Por exemplo, os professores, que são grandes notificadores, e essas crianças retornam para a sua casa dentro do pacto de silêncio. Como é que uma pessoa que participa desse pacto vai notificar? Ela vai romper o conceito de família inatacável, intocável. Então, está aumentando, os casos estão aumentando, sim, de violência e de acidentes domésticos. Vocês estão escutando, turma? Estamos sim. Então, ótimo. Então, tá bom. As taxas de violência, aqui só para mostrar uma coisa interessante, a violência mais frequente contra as crianças e adolescentes ainda continua sendo a negligência e o abandono. E elas são mais frequentes abaixo de 4, 5 anos de idade, não significando que elas não são frequentes no outro lado. Mas quanto maior a criança, a possibilidade maior de violência física e sexual. Tá? Como a gente vai ver aqui, as crianças vítimas de violência doméstica, a negligência, crianças até 10 anos, a negligência é maior, e aqui os adolescentes, a gente vê a violência física e a sexual crescendo mais. Interessante, aqui não tem esse gráfico, mas as crianças e adolescentes do sexo masculino, que são vítimas de violência sexual, masculinos são mais precoces, o pico está entre 6 e 8 anos, enquanto as meninas, um pouco mais tardio, entre 12, 13 e 14 anos. Alguns sinais gerais de maus tratos que eles vão ter. Quando eu falar isso daqui, vamos transferir para algumas coisas que passaram na mídia. Vamos usar, por exemplo, o caso do menino Henry, no Rio de Janeiro, que hoje os pais, a Monique, que é a mãe, e o Jairinho, que é o padrasto. Vamos lá. Vocês vão ler. Lesões incompatíveis com idade ou desenvolvimento neuropsicomotor, e essas lesões são incompatíveis com o acidente descrito. Menino Henry. Uma palestra passada eu falava Jairinho, mas Jairinho era o provável agressor. Lesões em várias partes do corpo e em estágios diferentes de cura. E, geralmente, essas lesões são em partes cobertas do corpo para ficarem obscuras. E histórico de acidentes frequentes, essa criança, o menino Henry, foi várias vezes, né? Ele já estava mandando sinais que ele estava querendo, inclusive para o seu psicólogo, que ele estava precisando de ajuda. E, em alguns casos, um atraso entre o acidente e a procura por tratamento muito evidentes. A criança foi traumatizada, vitimizada há 2 dias atrás, de forma grave, procura agora. E que dados relevantes vocês vão suspeitar? É aquele olhar do médico, que tem que ficar atento, né? Os pais omitem total ou parcialmente a história do trauma. Eles mudam toda vez que são interrogados. Menino Henry. Histórias diferentes quando são questionados outros membros da família isoladamente. Quando se confrontam juntos, eles falam a mesma coisa, mas na hora que tiram, eles ficam isolados, eles começam a falar outras situações. Eu já tive vários exemplos disso. Então, você escute, de preferência, a pessoa isoladamente. Explicações contraditórias quanto aos ferimentos. Aconteceu, olha, ela subiu na mesa e caiu, né? Como é que um bebê de 3 meses vai subir na mesa? Demora inexplicável para procurar o recurso médico. Essa frase, novamente do Dr. Marco Antônio Gama, é que também eu gostaria de deixar marcado para vocês. Eu vou ler para vocês. As crianças e adolescentes sempre vão tentar, guardem bem, eles sempre vão tentar contar que são violentados de alguma forma. Seja do jeito que eles fazem, a sua maneira, ou de acordo com a sua condição de desenvolvimento, de forma direta ou com sinais e sintomas físicos e psíquicos de sofrimento. Quer dizer, ela tenta te falar, seja ela mostrando uma ansiedade, uma depressão, ou ela comentando alguma coisa por sinais, né? Ela vai falar. E cabe ao olhar mais atento
atento e capacitado do médico, no caso, o pediatra que vai encontrar, ou o profissional do PSF, da saúde da família, ou presente num pronto-socorro, tá? Cabe a esse olhar mais atento, ele perceber e investigar os sinais de alerta contra a violência. Então, como você vai estudar meningite, você vai pesquisar sinais meníngeos. Você vai ver quais são, reflexo de Lazeg, Kerning, Brudzinski, rigidez de nuca. Aqui é a mesma coisa. Nós temos que ser treinados para identificar esses processos. E como a doutora Cida falou, toda essa gama, eu não vou comentar muito, só que eu vou passar. No começo a gente falava só de 4, depois foi para síndrome de Munchausen por procuração, e aumentou agora com violência online muito importante. Violência psicológica, eu vou pular, já foi passado. Uma coisa interessante é como elas são os métodos, são por ação ou por omissão, já foi passado por aí. Como você reconhece os sinais de alerta para uma violência psicológica? Tá? Esses que estão em negrito, que eu vou colocar aqui, eles são as crianças que vêm com distúrbios alimentares, esses são frequentes demais. Aquela criança que parou de comer ou come demais, ela começa a apresentar bulimia, ou ela conseguia reter a urina e fezes, de repente, por um motivo qualquer, ela começa a ter enurese diurna ou noturna ou encoprese. Aprendizado ruim na escola, a professora avisa, está acontecendo alguma coisa com essa criança. Prestem atenção, ela está mais retraída. Distúrbios comportamentais, como estou dizendo por aí, inibição, passividade, distúrbio de sono em lactentes, tá? E recusa de afeto da própria criança pequena em relação ao agressor. No caso de negligência, eu vou citar mais rápido, como eu falei, a forma mais frequente, ela está sempre presente. Desculpa, a negligência ela pode ser física, educacional, psicológica. E ela é uma das formas mais frequentes, tá? E quando ela tem o componente psicológico, eu ia falar, desculpe, a forma mais frequente, está sempre presente, esse dano psíquico na negligência é mais grave, porque ele envolve a omissão do cuidar, que tem um efeito deletério mais intenso. Nesse Hospital Municipal Infantil Menino Jesus de São Paulo, em 2009, mostrando que a negligência era a forma de vitimizar as crianças mais frequentes. Tá? Como é que você vai ficar atento? Aí é o olhar do médico. Eu coloquei essas setas amarelas, que são mais frequentes. Uma criança que tem um prejuízo no calendário vacinal, essa mãe não vacinou, você olha lá, o calendário tinha que receber um monte de vacinas, ela faltou em várias vacinas, faltou em vários retornos. Ela tem descaso com as próprias doenças, você pede para ela tratar, ela deixa de tratar. Lesões de pele, principalmente de origem infecciosa, uma escabiose que você não consegue controlar, uma dermatite de fralda, cuidado, porque a dermatite de fralda é uma forma frequente, mas às vezes a criança teve uma dermatite mesmo, mas é uma forma de repetição, aquela criança não está sendo trocada, ela teve um atraso de fala por falta de estímulo, né? Ela tem um descuido na guarda, na oferta dos alimentos, aquela criança que vem quando ela não está no aleitamento, uma madeira suja, com descuido de higiene, isso é negligência física. No caso da educacional, isso é muito comum, a criança ou adolescente, ela tem um pouco nenhum estímulo ao desenvolvimento psicomotor, e ela tem uma falta de acompanhamento da escolaridade. E o que a gente vê também é que ela deixa de ir na escola e a mãe não estimula que ela vá. E quando o professor fala que vai levar no conselho tutelar, aí ela vai, porque ela tem medo, tá bom? É que eu estou falando do absenteísmo escolar. E ela também está associado com impedimento à escolaridade, por uso do trabalho. Ela não vai para a escola porque ela tem que trabalhar, porque meu filho vai me ajudar a sustentar, quando a doutora Cida falou, é proibido o trabalho infantil. No caso da negligência emocional, vamos notar a desatenção às necessidades de afeto, o estímulo neuropsicomotor fraco, impedimentos à socialização, a manutenção sob a guarda de terceiros, uma série de itens que nós temos que ficar mais atentos. O emocional, ele é muito frequente. A Munchausen por procuração, então acho que vou citar o que significa, tá? Ela é uma síndrome que vem lá de 2 séculos atrás, nesse
nesse livro da literatura de Gustave Doré, que descreveu o Barão de Munchausen, que era um barão russo, que ele, quando ia para a guerra, ele voltava para sua cidade e ficava inventando nos becos, nos pubs, nos bares, inventando coisas que ele tinha feito e que aquilo tudo era mentira para tirar benefício para si próprio. Por isso que fala de procuração ou por transferência. Quem quiser assistir um filme é uma série muito interessante, assista essa acima, The Act. É extremamente interessante, real, uma série maravilhosa para identificar, maravilhosa e terrível, dano psicológico e físico que essa mãe provocou nessa menina que está adolescente foi terrível. Essa é uma história real. Aqui as formas de Munchausen, como que ela se manifesta, seja ela por mentira, por simulação ou indução, sendo que a indução é o fator mais frequente, onde o criador... A síndrome de Munchausen é uma coisa interessante, não sei se temos ainda dados, porque ela é muito difícil de ser identificada. Mas o que eu tenho percebido na minha prática diária aqui é que cada vez mais ela está frequente. As mães têm tido muito mais acesso às orientações, a livros, à internet, e elas sabem manipular, inclusive, a equipe médica para chegar onde ela queira. Então, por exemplo, olha, agressor relata sinais ou sintomas de enfermidades inexistentes, como convulsões, febre, vômitos e intolerância. Eu tive agora um caso, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, onde a mãe relatava isso, e ela falava que a criança tinha tido febre há 20 e poucos dias. Tá? A criança tinha uma febre que não foi identificada, precisava internar essa criança, e que depois nós vimos, com o passar, ela estava manipulando, falava que era para fazer exames abusivos em cima daquela criança que chegaram a fazer, quando eu interrompi esse monte de exame, e nós abordamos o caso, e ela foi falada que a criança estava sofrendo pressão do pai, e o pai queria retornar para o seu meio e agredir a mãe que já tinha sido vitimizada. Então, a mãe estava usando aquela criança para se proteger. Tá? Uma outra coisa, o agressor cria sinais ou sintomas da vítima, como para dar catárticos, medicamentos para provocar diarreia. Eu tive uma criança que a mãe dava lactopurga direto. E depois aquilo foi identificado, eu não consegui provar que foi um lactopurga, mas depois ela veio falar para uma vizinha. Tá? Outra criança que eu tive, a mãe falava que ela tinha diarreia crônica, tinha diarreia e tinha sangue nas fezes. Muitos exames foram feitos nessa criança. Era sangue da própria mãe que ela colocava para a criança tomar. Ou nas fezes da criança. Onde a criança, depois eu ia ver, tinha fezes, tinha sangue com fezes. Então, ela simula isso. Violência física. Tá? Esse trabalho foi fantástico. Foi na década de 70, o doutor John Caffey. John Caffey hoje é falecido, mas ele é o pai da radiologia pediátrica. E ele identificou o shucking baby, pelo chicotear de uma criança. Esse trabalho foi mundialmente famoso, publicado no Pediatrics, e depois, com esse trabalho, um monte de outros vieram ajudando a identificar as vítimas de violência doméstica. É o shucking baby, com esse movimento de oscilação, dando dano cerebral, ocular. Tá? Agora eu vou falar algumas coisas de como que vocês vão identificar as lesões acidentais ou intencionais em alguns órgãos que a gente vai falar. Então, por exemplo, lesões cutâneas acidentais ou não intencionais ou maus tratos, como a gente vê. Tá? Então, a gente vê aqui, por exemplo, em que estágio que estão, em que locais que estão essas lesões, onde é mais frequente. Tá? Os maltratos são mais frequentes nas regiões cobertas, nas regiões de genitálias, nas regiões glúteas, na face, né? No abdômen. Já os não intencionais, eles são mais frequentes nas canelas, nas tíbias. Eu até brinco, quando a mãe vai lá, uma criança muito arteira,
que tem aquela tíbia cheia de pequenos traumas, eu falo, me perguntam o que é aquilo, eu falo assim, isso aí é saúde, diferente do que eu vou falar. Aqui do lado tem os quadros de diagnóstico diferencial. O que eu vou colocar, por exemplo, quais são os locais suspeitos de equimoses ou de hematomas que vocês têm que perceber? Aqui no escuro, na parte mais escura, onde tem os abusos, como eu falei, nádegas, genitália, mãos e pés. Mãos e pés é importante, porque aqui você pode, eles pisam nas mãos, pisam nos pés, provocando inclusive fraturas metacarpiais ou metatarsais. Pescoço, região de abdômen, região de face. Desculpa, eu voltei aqui. Tá? Então, essa região é uma região difícil de você fazer um trauma não intencional. E também vocês têm que ver o aspecto equimótico, de quanto tempo está descrito aqui do lado esquerdo, o quanto tempo que essa lesão foi do vermelho violáceo agudo, do amarelado mais tardio. Você vai ver vários estágios de aparecimento. As lesões acidentais e intencionais, como queimaduras, isso é muito frequente na criança mais maltratada, que foi vitimizada. Essas lesões são mais profundas, tipo cigarro ou queimaduras com ferro, bem delimitadas, às vezes identificando até o objeto agressor. Locais, às vezes locais encobertos para as pessoas não perceberem, mas com frequência na região de mãos, pés e na região glútea, como eu vou mostrar para vocês. Uma outra tipo de lesão frequente é a alopecia, que é a perda de cabelo. A alopecia areata é uma queda de cabelo de causa imunológica, mas consequente a maus tratos. Procurem áreas de contornos irregulares e onde tem também petequias, pequenos sangramentos com edema de couro cabeludo e hematomas. Essa aqui é uma criança que foi mergulhada, aqui do lado esquerdo, numa água quente, em líquido quente. Eu já presenciei 3 casos desse daqui, 2, agora não me lembro se 3, mas 2 com certeza, onde ela ela pele é escaldada e queima exatamente aonde está a água em contato, nessa região em escuro, como vocês estão vendo aqui, tá? Aqui região escura preservada, desculpe, a região mais clara, onde vocês estão vendo, e aqui a pele escaldada com queimadura já de 2º grau. Esses traumas característicos de palmadas, de puxões de orelhas mais agressivos, aqui com marca do que foi espancado, provavelmente um ferro, provavelmente uma queimadura de cigarro. Quando vocês olharem, as crianças estiverem trabalhando, seja no pronto-socorro, ou seja numa enfermaria pediátrica, acharem uma criança que entre em quadro, vamos supor, um quadro convulsivo, ou um quadro comatoso, inexplicável, pensem em quadro de trauma provocado por intenção, por maus tratos, tá? A tríade de hematoma subdural, edema cerebral e hemorragia retiniana é muito conhecida e às vezes você não tem lesão externa evidente. Até há pouco tempo atrás, nós dizíamos o seguinte: hemorragia retiniana bilateral, como vocês estão vendo aqui, ó, em chama de vela, tá? Bilateral, num caso suspeito, era considerado patognomônico, mas hoje praticamente patognomônico. Para quem não sabe, patognomônico tem a lesão, significa aquilo. É o shucking baby, é o romper o vaso pelo um traumatismo, tá? Então, faça o fundo de olho numa criança. Se vocês não puderem, chame um oftalmo para fazer esse fundo de olho, tá? Que é onde vocês vão identificar a hemorragia retiniana. É muito frequente nessas crianças com traumas mais graves. Aqui tem o diagnóstico diferencial, eu vou falar, senão a gente vai nos alongar. Quadro ortopédico, como eu vou suspeitar? Eu vou citar, depois vou mostrar algumas fotos de radiografias bem típicas, tá? Principalmente nas fraturas metafisárias ou transepifisárias, na região posterior das costas, das costelas, no externo. Fraturas de crânio múltiplas, complexas, e aqui esse item 6 é importante, ó, fraturas múltiplas, em diferentes estágios de consolidação
mostrando um quadro crônico de agressão, tá? As metacarpais ou metatarsais, como eu te falei, onde as pessoas pisam nos pés e nas mãos das crianças, aquelas fraturas não compatíveis com o desenvolvimento motor da criança, como, por exemplo, quando você traciona demais um braço de uma criança, tá? Principalmente em crianças que não estão andando, são fraturas graves, com rotação, com quadros que fazem o que eles chamam de arrancamento da parte distal do húmero ou do fêmur. Aqui outras lesões bem típicas também, com fraturas de crânio com hematoma extradural. Uma coisa importante, quando você tiver uma suspeita de uma fratura ou suspeita de fratura oculta de maus tratos, é recomendável a radiografia de todo o esqueleto em crianças menores de 2 anos e naquelas impossibilitadas de se comunicar, independente da irradiação que aquela criança for sofrer. E o diagnóstico diferencial aqui é mais o primeiro, osteogênio imperfecto, que é uma doença rara, né, tumores, osteomielite, que são mais raros. Olha aqui, ó, hematoma com consolidação de costelas, fratura de costelas, olha aqui, ampliado. Esse quadro com uma ruptura, um cânter metafisário numa criança de 4 semanas, não tinha um mês lesando. E aqui a famosa fratura em galho verde, prestem atenção, fratura em galho verde acontece geralmente em crianças menores, geralmente abaixo de 7, 10 anos de idade, devido ao ossinho ser mais maleável, às vezes você não fica aquela fratura típica de rompimento da estrutura cortical, e aqui você vê como se fosse um galho verde mesmo, tá? Então precisa ter um olho atento, com uma irregularidade da cortical, como está aqui. Pega um galho verde e tentam quebrar, e pega um galho seco, a diferença é essa. Aqui a fratura transepifisária, já em fases inclusive com uma periostite, olha aqui o periósteo já deslocado, tá? Fratura de crânio numa criança de 1 mês de idade, tá? Olha que grave esse caso, e outros estágios de consolidação. Aqui também uma fratura de crânio numa criança menor de 1 ano, múltiplos hematomas, esse caso foi feita uma ressonância, uma tomografia, onde identificou vários estágios de hemorragia subaracnoideia aqui, uma forma mais antiga e outra mais recente, tá? Aqui um quadro de vários traumas, inclusive com hematomas subperiostais, casos antigos e graves. Olha esse úmero já calcificado. Passando agora um pouco, a doutora Cida comentou muito sobre o cyberbullying. Esse artigo recentíssimo saiu em abril de 2021, mês passado, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, mostrando os vários casos de violência online contra criança e adolescente. Eu vou só comentar, e não vou ficar muito tempo, porque a doutora Cida já citou muitos deles, como a gente tem esses daqui, por exemplo, a sextorção, né, onde você veicula imagem com conação sexual. Eu vou dizer isso daqui, gente, porque toda vez que a gente fala em violência, a maioria das pessoas pensa em violência sexual e violência física, mas se esquecem da violência online, que cada vez mais está frequente, e cada vez mais está intimidando e hostilizando as pessoas. O cyberbullying, o grooming, é uma tática muito especial, onde o interventor, o estrategista, ele vai se acercando, promovendo, e até se modificando sua afeição para se aproximar daquela criança, principalmente no assédio sexual. O estupro virtual, falando para a pessoa tirar a roupa em frente a câmeras para fazer masturbação, e esses outros vários, sexting é diferente de, conteúdo de mensagens, é diferente de sextorção, né? O deepfakes, que é uma forma grave, onde eles usam imagens ou vozes gravadas para manipular. Fulano de tal fez isso daqui, ela manipulou, até você falar que aquela adolescente não fez aquele ato, eles inventam, é uma coisa desgraçada, vai acabar com a vida de uma pessoa. Esse manual de atendimento, ele é fantástico. Foi idealizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Sociedade de Pediatria de São Paulo, em coordenação junto com o Ministério da Saúde. Quem quiser se atualizar, entre com ele. E
eu vou falar agora um pouco, o que eu falei aqui está muito desse manual, tá? Eu vou falar agora um pouco sobre esse método de classificação dos níveis de gravidade da violência contra crianças e adolescentes. Então, quando a criança chega para você com um grau de violência física sexual, né, que você vai ter que agir, você tem que, dependendo do tipo de agressão, da situação geral da vítima, do perfil daquele agressor ou da família, você vai colocar como um quadro, classificar em nível de gravidade. Esse trabalho é do tese de doutorado da Lucy Pfeiffer, que é a médica que eu falei, que ela é de Curitiba, e trabalha muito, tem uma experiência grande na área, e com esse trabalho ao lado aqui. Então, ela classificou, e bom, eu gosto dessa classificação, como em níveis de gravidade e fluxo de atendimento. Aquelas violências classificadas como situação de violência leve, sem risco, eu vou citar o que é isso, de revitimização. Aqui, revitimização é o quadro que você pensa que ela não vai sofrer uma nova vitimização. Existe uma outra forma que eu não vou comentar. Casos graves ou com risco de revitimização, os quadros de violência gravíssima e com risco de morte, incapaz de ter proteção, e situações de violência sexual, que também é considerado grave. Uma é sequência da outra, tá? Vocês vão ver que eu vou citar o que está no começo aqui. O caso leve e sem risco. Vou ler. A vítima é em bom estado geral, agressão que não necessita de tratamento ambulatorial hospitalar, o agressor ele não tem antecedentes de violência e ele deseja rever sua postura e a criança vai atuar com proteção, tá? A conduta, você sempre faz aqui, ó, notificação ao conselho tutelar e também a notificação para o SINAM, para você fazer os agravos de notificação. Essa aí tem CID, essa doença tem um CID, um Código Internacional de Doença. Então, você faz a notificação para o conselho tutelar ou os órgãos responsáveis e também fazer para o CID. E você vai atuar deste modo que eu estou aqui, eu vou pular, porque senão vai ficar muita coisa para vocês, eu quero chegar numa outra parte. E fazer o atendimento transmulta e interdisciplinar para que aquilo não vá acontecer de novo. E o que é risco de retimização? Onde você tem um agressor incontrolável, quer dizer, você não consegue controlar por algum outro distúrbio, tá? Ou a família é incapaz de proteger aquela vítima. Então, isso é risco de retimização. No caso grave ou com esse risco, a vítima está em estado geral regular, tem sintomas e sinais físicos de agressão, tá? A família é omissa ou resiste ao tratamento, mas o quadro do estado é regular. Nesse caso, você, além de priorizar, a grande maioria das vezes acaba se internando, se você não tem condições de retornar à sua família. Como é que você vai retornar uma criança que sofreu maus tratos com um trauma craniano e se a família é omíssima? Você tem que internar até você solucionar o caso e agilizar com os conselhos tutelares, Ministério Público e notificação. E aí você vai trabalhar na avaliação das consequências e dos outros membros da família, tá bom? Os casos de situação gravíssima, a criança já chegou em estado geral ruim, com sequelas graves e, logicamente, com transtornos. A pedofilia entra aí como um caso grave, tá? Uma agressão que necessita de tratamento hospitalar obrigatório. Volto a dizer, tratamento imediato, internação e notificação, tá? E nas situações de violência sexual, o caso também faz a necessária toda. Eu costumo falar que a violência sexual ela vai entrar no caso grave também, tá? Se possível, você isola esse paciente, se for um caso que envolver num risco de morte, mas mesmo se não envolver, se a criança teve realmente uma conjunção carnal ou um adolescente, você não pode voltar lá para o meio em que ela está, porque senão ela vai ser retimizada de novo, ok? Então, você tem que assegurar que essa criança ou adolescente tenha proteção. Bom, e depois tratar com a vítima, fazer o tratamento adequado. A notificação, a doutora Cida falou, eu coloco aqui, obrigatório. Acabou, é obrigatório e pronto. E quem não notificar corre risco de sofrer processo, ok? Não só na sua consciência, mas processo legal.
E quais são as principais causas de subnotificação? Tá? Um é o pacto de silêncio que eu falei atrás. O outro é o informante desinformado. Mas será que tem que notificar isso? Tem lei para isso? O outro é o amedrontado. Comum, hein? Amedrontado com medo de retaliação. Eu trabalho numa cidade de quase 100 mil habitantes e que tem uma região de mais ou menos 300 mil habitantes. E eu conheço muitas pessoas aqui, e muitas já foram do meu consultório particular ou no hospital, crianças vitimizadas. E a gente tem esse detalhe, será que vai acontecer algo comigo? Claro que a gente pensa, mas em nenhum momento eu deixei de fazer a notificação. E muitas vezes avisei a família que ia fazer. E quando você estiver trabalhando, por exemplo, numa UBS ou num hospital, em que você, às vezes, numa cidade pequena, essa pergunta é interessantíssima, essa dúvida. E você sabe que as pessoas em volta ficam te forçando, o que eu faço, o que eu faço? Utilize a instituição como método, como via de notificação, porque você fortalece a tua notificação. O que é o informante sabelotodo, como diz o espanhol? É aquele que fala assim, eu não identifiquei, agora eu vou tratar e conduzir o quadro. De jeito nenhum. Dispersa a tua... Quer dizer, coloca para órgãos competentes, não só para investigar, mas para tratar também. Não é raro um médico ou um profissional da saúde ter sido abusado anteriormente, e ele vai passar por um novo trauma, então ele não notifica. E as linhas de acesso inacessíveis, que, gente, eu vou mostrar para vocês que hoje tem inúmeros acessos, 180, 100, número de telefone, tá? Lembrando que só 10% dessas violações chegam realmente às autoridades responsáveis. E como doença crônica e contagiosa, a gente costuma falar que na grande maioria das doenças contagiosas, mais ou menos 10% que a gente vai notificar ou identificar. O que é isso aqui? Isso é uma coisa recente. Escuta especializada. Isso é para evitar a retivinização institucional. Não é aquele caso da criança sofreu uma nova agressão. O que acontece? Isso acontece muito quando ela tem a agressão sexual. A criança ia para o médico escutava, depois passava para outro médico, a criança tinha que relatar de novo, tá? Para o outro médico, depois ela ia para o assistente social, para o psicólogo, para o juiz. Ela falava 10 vezes, e cada vez que ela fala, ela sofre um dano importantíssimo emocional. Ela relembra tudo. Então, essa escuta especializada nessa lei de 2017 veio dar para os órgãos, tem muitos serviços já usando isso, com proteção, em um local adequado para que a criança fale uma vez só, basta ela falar, tá? Viu? Ela não precisa ficar repetindo, se revitimizando. Isso vai dar uma violência institucional. Aqui os contatos são inúmeros, os mais conhecidos de sempre, violência sexual, outras formas de violência, o 180, o Polícia Militar, todos esses locais você pode fazer e deve fazer se você tiver a suspeita, não precisa ter a notificação comprovada, tá? Já falei na atual pandemia o que aconteceu, viu, de casos de subnotificação. Está subnotificado porque nós não estamos tendo os professores, estamos perdendo contato, porque a criança volta para o pacto de silêncio, ok? E aqui a bibliografia que está mostrando de onde eu tirei essa aula. O que eu queria dizer para vocês, alunos que vão ser médicos, profissionais de saúde, é para que vocês entendam o seguinte, que isso é uma doença. E como tal doença, ela tem todo o seu protocolo, patologia, fisiologia, fisiopatologia, tudo dela. Então, vocês têm que estar atentos. É o olhar médico, é o olhar daquela situação. Às vezes, a situação é tão grave que você já chega com o quadro já para tratar, quando você tem um grande centro. Mas o que eu gosto de divulgar é a identificação. Vocês ficarem atentos aos casos de maus tratos, porque cada vez mais eles estão acontecendo. E o que a gente percebe é o seguinte, toda vez que
um país, uma comunidade entra em crise social, econômica, política, administrativa, aumentam mais os casos de violência contra criança e adolescente. Isso é lei, principalmente negligência, principalmente na área de quadro sexual, nós vamos ver. Então, nós estamos passando por um problema grave agora, e que vai ter processos repetitivos. Quando que nós vamos passar por isso? Fora o detalhe da criança não estar voltando para a sua escola, não estar voltando para o seu meio social, que isso vai trazer. Então, eu fico, assim, em primeiro lugar, agradecido do convite, segundo, muito mais agradecido de escutar uma palestra fantástica da doutora Cida, em que eu tive o prazer de conhecer e com certeza divulgarei, e espero que essa pequena palestra que a gente tenha possa vir a ter um nível de formação para vocês, alunos, que já estão entrando numa área de contato com o paciente, no reconhecimento e que ajude a deixar a nossa criança e o nosso adolescente mais saudável e com menos traumas. Muito obrigado, estou à disposição para perguntas se houverem. Professor, quem agradece é a gente, a palestra foi muito boa, muito obrigada por esse momento. Eu não sei se, não tivemos perguntas no Forms, eu não sei se alguém tem no chat, mas eu tenho uma pergunta minha. Sim. Que é a diferença, se existe alguma diferença na conduta que a gente deve ter em situações distintas, por exemplo. Eu tô de plantão, recebo uma família com um bebê com uma fratura que eu achei muito esquisita. Então, tipo, observei todos esses sinais que o senhor comentou, tipo, conversei com ele de maneira separada, analisei direitinho a situação e acho que é um abuso. E outra é, por exemplo, trabalhar numa UBS, fazer visita domiciliar e com o tempo você ir percebendo que uma criança talvez esteja sofrendo algum tipo de abuso. Existe alguma diferença ou é sempre notificar e é tudo que eu posso fazer, assim? Deu para me ouvir, gente? Acho que ele que travou, então, né? Deu sim, Bel, eu acho que ele travou. Ah, tá. Vou esperar ele voltar. Isabel. Oi, gente, eu vou ligar para ele. Destrava. Oi? Bom, obrigada. Enquanto ele não destrava, eu acho que eu posso te responder. Claro. A primeira coisa é não fazer de conta que você não achou que é violência. Né? Essa é o primeiro aspecto. Né? E a gente vê muito isso com relação aos médicos, principalmente, né? que é mais fácil você fazer de conta que não achou que aquela lesão foi uma violência do que arrumar toda a encrenca para você. Então, isso é o que não pode acontecer. Então, como o doutor Antônio falou, você vai ver uma lesão, numa criança, uma fratura ou lesão de pele ou uma suspeita de violência sexual, e aí você conversa com a criança, se ela tiver autonomia para te contar, você conversa separado com essa mãe, se tiver mais pessoas da família, você faz entrevistas com essas pessoas em separado e você vai ver que as histórias são todas absurdas, discordantes. Então, por exemplo, eu já tive muitas situações dessas, né? A criança chega com uma fratura, aí você pergunta para a mãe, o que aconteceu? A mãe fala, caiu da escada. Aí o pai chega mais tarde, você pergunta, o que aconteceu? Ele caiu de bicicleta. Dá para vocês resolverem, foi da escada ou da bicicleta? Então, e entrevista a criança também, né? Oportunidade de conversar com ela sozinho vai dar muito indício. E muitas vezes a criança está esperando essa oportunidade para falar. Né? E ela está ali oprimida pelos responsáveis e não tem essa oportunidade. E as crianças agarram essa oportunidade com unhas e dentes. Né? A chance que tem de se livrar dessa violência. E aí, se você suspeita, eu acho que a primeira coisa é orientar a família. Olha, essa história está discordante, essa lesão não é característica em criança dessa idade, né? Estou vendo aqui que a genitália está alterada, tem ímã rompido, tem secreção, eu vou ser obrigada a comunicar ao Conselho Tutelar para que o Conselho tome as medidas protetivas. E aí entra aqueles critérios de gravidade que o doutor Antônio falou, que você percebe
que a criança vai ter proteção e ela não tem um quadro clínico grave que requer uma internação, essa criança pode retornar para casa, mas você tem que fazer a notificação compulsória, você tem que comunicar ao conselho tutelar, e aí o conselho tutelar vai pegar a sua notificação, vai até a casa da vítima, da criança, do adolescente, e vai avaliar essa situação, para ver se a informação que você deu procede ou não. E aí vai ser o conselho tutelar quem vai encaminhar para a promotoria da vara da infância e da juventude, e aí vai ser o promotor que vai tomar a decisão do que vai ser feito com essa criança. Uma coisa que é importante, assim, o conselho tutelar, ele não manda nada, ele não dita regras e penalidades, ele é só um interlocutor entre a criança e o promotor da vara da infância e da juventude. Ele vai levar essas informações para a promotoria e é o promotor que vai decidir. A criança fica com a família, não fica, vai ser abrigada, né? Então, a gente não vai ficar brigando com o conselho tutelar, o conselho não manda nada, e a gente vê muito isso na mídia. O conselho tutelar devolveu a criança para a família, o conselho não devolve nada, ele passa as informações e quem decide vai ser o promotor. Tá? Então, você só não pode deixar de fazer alguma coisa. A criança, se sentiu que ali tem suspeita de violência, você vai ter que conduzir esse caso. Tá? Se tiver condições clínicas e proteção, a criança retorna à casa. Aqui em Santo André, estou vendo que o doutor Antônio voltou, aqui em Santo André, principalmente aí na questão da pandemia, né? Eu acho que a pandemia vai mudar a vida da gente em muitos aspectos, a gente está evitando internar a criança, só se as condições clínicas assim indicarem. Mas só como medida protetiva, não, porque a criança vai pegar lá o corona no hospital e vai morrer. Então, a gente chama o conselho tutelar para que o conselho, via promotor da vara da infância e da juventude, resolva o que fazer com essa criança. Tá? Ou tira o agressor de dentro de casa, ou entrega essa criança para uma família extensa, então a avó, a tia, às vezes um vizinho, a madrinha vai cuidar enquanto se resolve essa questão da violência, ou, em último caso, a criança é encaminhada para uma casa de acolhimento, né, um acolhimento provisório até que se resolve a situação. Então, a gente não está mais indicando internação, né, porque você submete essa criança a outros riscos, né, além de estar condenando a vítima. Então, o agressor continua na casa e a criança sai. A criança vai para o hospital sem a chupeta, sem o paninho, sem o ursinho, e o agressor fica reinando. Então, como a gente tem uma rede de violência, e a gente está em contato com a delegacia, com o conselho tutelar, com o promotor, com o juiz, com todo mundo, e a gente é muito chato, a gente não dá sossego. Porque se não resolver, a gente liga no celular do juiz para ele resolver. Entendeu? Aqui a gente é muito chato. Então, a gente procura outras medidas, né, e deixa a internação para uma última decisão, né, porque a gente não tem mais vaga para internar, porque o corona não disponibilizou. Aqui no nosso município, o centro hospitalar, que tinha a enfermaria de pediatria, ele foi desativado para receber adultos com Covid, e a enfermaria está temporariamente na UPA, então com o número de leitos reduzidos, né, enfermaria de pediatria. Então, a gente não pode dar esse luxo de internar a criança no hospital. Então, em último caso, desde que as condições clínicas, lógico, permita, essa criança vai para uma outra local que não tenha contato com o agressor e, de preferência, que a gente tire o agressor da casa da criança, para não revitimizar. Então, é assim que a gente tem feito aqui. E se uma outra dica legal que funcionou, viu, doutor Antônio, aqui em Santo André, como a gente tem que fazer notificação compulsória e como a gente tem que comunicar ao conselho tutelar, então, a gente sabe que o médico é preguiçoso para fazer documento, para fazer papel, né? E para não perder a oportunidade e deixar de cumprir a lei, o que a gente padronizou aqui em Santo André? A gente faz a notificação compulsória em 3 vias.
uma via vai ficar no prontuário do paciente, a outra via vai para a vigilância epidemiológica para fins estatísticos, e a gente manda uma terceira via da própria notificação para o conselho tutelar. E com isso, o médico não precisa fazer um monte de papel, de relatório, de preencher dados, é uma vez só, e a gente manda a própria notificação compulsória para o conselho tutelar. Assim como a gente manda para o conselho do idoso, o conselho do deficiente, o conselho da mulher, né, os conselhos de direito que nós somos obrigados a comunicar. Então, mandando uma via da notificação, diminuiu muito a subnotificação. É uma estratégia que tem dado muito certo aqui em Santo André. Que bom. Em primeiro lugar, desculpe que apagou meu computador, não sei o que aconteceu, mas eu consegui a tempo de aqui entrar no acesso do celular. Tá? O que eu entendo, a senhora, quando fala da internação, concordo plenamente, uma pandemia agora é uma coisa mais... E o ideal é preservar um outro ambiente mais longe do agressor. Tá? Como a gente está numa cidade aqui um pouco menor, nós temos também aqui as casas de acolhimento, mas que nem sempre estão funcionando. É isso que eu queria falar para vocês. Então, essas dificuldades, quando você está num grande centro, então você tem mais condições para fazer. E isso, quando a gente está... Nem sempre eu tenho essa casa funcionando. Então, às vezes, eu tenho que usar esses outros critérios de colocar uma criança, às vezes, como a gente fez essa de 20 dias com febre, precisamos internar para fazer a investigação, porque eu não sabia se era febre ou não. Mas, na realidade, essa criança não tinha gravidade maior perante isso aí. Isso aí foi uma investigação da febre que depois veio a ter. Mas concordo plenamente, essa dica da subnotificação seria ótimo fazer, né? Porque ajuda a não subnotificar, né? Mas, infelizmente, no meio, a gente vê que isso atrapalha. Mas o que mais atrapalha são essas outras coisas, né? Quer dizer, as pessoas tendo medo de notificar, isso principalmente onde não tem grandes centros. Pouco tempo atrás eu conversei com um colega aqui do sul de Mato Grosso, em que ele trabalhava numa cidade pequena, ele, com receio enorme de fazer a notificação, porque envolvia pessoas poderosas da cidade, um quadro de cidade pequena. Ele estava com receio mesmo. Ele falou, use a instituição, você vai se proteger. Né? Então, nem sempre assim é muito mais fácil, mas essas causas, como a senhora falou, foi uma boa. A gente não faz aqui as 3 vias, eu vou tentar fazer aqui agora. Tá? Mais uma vez, desculpe de não ter respondido a pergunta, mas eu estou à disposição agora. Imagina, professor, não tem problema nenhum. Tem mais alguma dúvida de alguém? Não, eu acho que é isso. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês dois hoje. Foi muito esclarecedor, foi uma palestra super gostosa, ajudou demais a gente, com certeza vai contribuir muito para a nossa formação. E aproveitar para agradecer a Maria Clara também pelo intermédio aí, ajudou bastante também. E é isso, muito, muito obrigada mesmo. Espero que a gente possa encontrar mais vezes. Agradeço de antemão, muito obrigado pelo convívio com vocês e com a doutora Cida, que eu, mais uma vez, respeito muito e estou aprendendo muito escutando a senhora. Grato pela... Foi um enorme prazer, eu acho que a gente podia bater papo, né, em outras ocasiões, assim, de uma maneira bem informal, discutir casos, né, as experiências que a gente pode trocar, eu acho que pode engrandecer muito, né, ao trabalho nosso. Então, fica aí a dica, Isabel, Maria Clara, bater um papo informal, trocar experiências, né, discussão de casos clínicos, eu acho que é bem, bem oportuno. Com certeza. Muito obrigada. Bom final de semana para todo mundo, obrigada para todo mundo que assistiu. Tá? Tchau, pessoal, obrigada, bom final de semana. Tchau, gente, muito obrigada.